Nessa aula de matemática básica, vamos ver os conceitos de progressão aritmética, certo? E no final da aula, vamos dar alguns exemplos de como esses conceitos podem ser cobrados em concurso público. Então, uma progressão aritmética, ou PA, certo? Comumente chamada de PA, é uma sequência dada pela seguinte fórmula de recorrência. Primeiro, a gente vai ter o primeiro termo, certo? Que a gente vai chamar de A. E o termo AN é sempre o termo anterior mais R, onde esse R e esse A são números reais. Então, observe que em uma PA, a partir do segundo termo, basta a gente somar essa constante R que a gente vai gerando os termos da PA. Por exemplo, se a gente pegar essa sequência 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Nesse caso, o primeiro termo é 1 e a razão, que é o R, vai ser 2. Porque se você observar aqui, ó, 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5, 2 e 9 menos 7, 2. Outro exemplo de PA, a gente poderia pegar 0, menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante. Nesse caso, nosso primeiro termo quem é? É o 0. E quem é o raio? O R, a razão, é menos 2, certo? E por último, se a gente tivesse essa sequência aqui, ó, 1, 3, 5, 8 e assim por diante. Observe que essa sequência não é uma PA, porque daqui para cá a gente aumenta 2, daqui para cá 2, porém daqui para cá a gente aumenta 3. Então isso daqui não é uma PA. Então lembre-se, uma PA ela sempre vai gerar o termo seguinte, basta adicionar o mesmo valor R, certo? Que no caso é o que a gente chama de razão. Nós podemos classificar a PA de três formas: crescente, decrescente ou constante. O que vai diferenciar é exatamente a razão. Quando a razão é maior do que zero, a gente diz que ela é crescente. Por exemplo, a gente pegar essa sequência aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Observe que aqui o primeiro termo é 10 e a razão é 10, certo? A razão maior que zero. Ela é decrescente quando o nosso raio é menor do que zero. Ou seja, a gente pode pegar essa daqui, menos 5, menos 15, menos 25, menos 35 e assim por diante. Observe que o nosso primeiro termo aqui é menos 5 e a nossa razão menos 10, ok? Basta a gente subtrair menos 15 menos 5 vai ficar menos 10. E a gente vai ter uma PA constante quando R é zero, ou seja, todos os termos são iguais. Então a gente vai pegar 1 e é 1. Essa daqui é uma PA constante porque a razão é igual a zero. Alguns casos especiais para PA. Quando a gente tem uma PA de três termos, certo? Que é muito comum ser cobrado, então a gente faz como? A gente coloca x menos r, x e x mais r, certo? Onde esse r aqui, ele está representando exatamente a nossa razão, certo? Outra forma que a gente pode escrever é x, x mais r e x mais 2r. Com essas duas notações aqui, quando a gente tem um problema com a PA de três termos, a melhor forma é usar uma dessas duas notações aqui. Se a gente tiver quatro termos, certo? Se o problema já diz que a PA tem quatro termos, uma forma é sempre usar essa daqui, x, x mais r, x mais 2r e x mais 3r, certo? Ou a gente também pode escrever, certo, os elementos dessa PA de que forma? A gente pode escrever como sendo x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r. Aí vai depender das informações que o problema traz, que aí a gente pode usar essa ou essa, vai depender da situação. E por último, quando a PA a gente já sabe que ela tem 5 termos.
Então, a mais fácil é essa, x mais r, x mais 2r, x mais 3r e x mais 4r. E a outra forma que a gente pode usar como é? É parecido com essa primeira aqui, ok? Só que vai ficar x menos 2r, x menos r, x mais r e x mais 2r. Então, quando a gente sabe que a PA tem 3, 4, 5 termos, então a melhor forma é a gente usar uma dessas caracterizações, porque aí a gente determina o x, determina o r, e aí a gente resolve o nosso problema. Vejamos esse exemplo. Determinar x de modo que esses três números sejam uma PA. Então, para ser uma PA, a diferença desses dois tem que ser igual à diferença desses dois. Então, 2x mais 1 menos x tem que ser igual a 5x mais 7 menos 2x mais 1. Então, aqui vai ficar 2x menos x mais 1, 5x menos 2x, 3x, 7 menos 1, 6. Passando esse x para cá, vai ficar 2x. Passando esse 6 para cá, menos 6, igual a menos 5. Então, x igual a menos 5 sobre 2. Então, se x for esse valor, esses três termos irão formar uma PA. Veja que exemplo interessante. Exemplo número 2. Obter uma PA de três termos, tais que a soma seja 24 e o produto 440. Então, a primeira informação é três termos. Então, vamos chamar a PA de x menos r, x e x mais r. Certo? A primeira coisa ela afirma aqui, ó, que a soma é 24. Então, quando eu somar esses três, tem que dar 24. Então, x menos r mais x mais r tem que dar 24. X mais x mais x, 3x. Menos r mais r, 0. Então, vai ficar 3x igual a 24. Então, x é igual a 24 dividido por 3. Então, x é igual a 8. Só que ele afirma também que o produto desses três números tem que ser 440. Vai ficar x menos r vezes x mais r é igual a 440. Só que o problema a gente já resolveu aqui, o x tem que ser 8. Então vai ficar 8 menos r vezes 8 mais r é igual a 440. Passando 8 dividindo, a gente vai ficar com 8 menos r vezes 8 mais r igual a 55. Aqui nós temos um produto notável, a menos b vezes a mais b. Então isso aqui vai dar 64 menos r ao quadrado igual a 55. Passando r ao quadrado para cá, vai ficar r ao quadrado. Passa 55 para lá, vai ficar 9. Então r é igual a mais ou menos raiz de 9. Então r é igual a mais ou menos 3. Então significa dizer que nós vamos ter duas sequências. A PA1 a gente pode dizer que é 5, 8 e 11. E a PA2 vai ser 11, 8 e 5. Ok? Então, a PA de três termos procurada vai ser essa daí. Agora vamos falar do termo geral de uma PA, certo? Então, se você quer saber todos os termos de uma PA, basta a gente verificar essa equação aqui. Onde esse cara aqui é o que a gente chama de enésimo termo da PA. Ou termo de ordem n. Esse A1 aqui, ele vai ser o primeiro termo da PA. Esse N é exatamente a posição desse enésimo termo. E R, a gente já sabe que é a razão. Então, essa equação aqui, ela quer dizer o seguinte. Nós temos três variáveis e uma única equação. Então, isso significa que se a gente tiver posse de duas dessas variáveis, a gente consegue encontrar a outra, certo? Então, que isso fique bem claro. Por exemplo, se a gente tiver um termo A10 e o termo A1, a gente consegue encontrar a razão. Da mesma forma, se a gente tiver o A1
e a razão, a gente encontra qualquer termo da PA. Se a gente tiver o termo de ordem 100 e a razão, a gente consegue encontrar o primeiro termo. Então, é muito interessante que a gente saiba essa relação, né? Que a gente tendo duas informações da PA, a gente consegue encontrar a terceira. Vamos fazer esse exemplo. Calcular o termo 17 de uma PA, cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5. Então, a gente tem que lembrar que o AN, o termo geral de uma PA, é sempre o A1 mais N menos 1 vezes R. Então, a gente quer encontrar o A17. Então, vai ser o A1, 17 menos 1, 16 vezes R. O A1, o problema já atrás, é 3, mais 16 vezes a razão é 5. Então, vai ficar 3 mais 16 vezes 5, 80. 80 mais 3, 83. Então, o termo de ordem 17 vai ser 83. Então, a gente não pode esquecer como é a fórmula do termo geral de uma PA. Vamos ver agora como obter a razão de uma PA, onde a gente conhece o primeiro termo, conhece o 20º termo, mas a gente quer encontrar a razão. Então, a gente tem que primeiro lembrar como é o termo geral, é a N, é a 1 mais N menos 1 vezes R. Só que nessa situação aqui a gente quer achar a razão, então a gente quer achar o R. Então, quem é que a gente tem? A gente tem o A20. O A20, quem é o A20? É A1 mais 19R. Então, quem é o A20? O problema atrás é 30. O A1, menos 8. Então, isso daqui vai ficar, passa o menos 8 para lá, vai ficar 38 igual a 19R. Então, R vai ser 38 dividido por 19. Então, a razão vai ser 2. Então, a razão da PA com o primeiro termo menos 8 e o 20º igual a 30 vai ser 2. Agora vamos falar sobre interpolação aritmética, que é muito comum a gente dar dois números, por exemplo, 10 e 20, e pedir uma PA entre esses dois números que tenha 7 termos, por exemplo. Então, como a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma. Dado os números reais A e B, a gente vai chamar o primeiro termo de A, certo? E o segundo termo de B, ok? E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar de N a quantidade de meios aritméticos mais 2. Ou seja, se o problema pedir para a gente encontrar 5 termos, então esse N será 7, que é o 5 mais 2, certo? Então, nessa situação, a razão vai ser dada por B menos A dividido por K mais 1. Então, a gente já tem o primeiro termo, tem a razão, certo? Então, a gente consegue encontrar todos os termos dessa PA entre A e B, ok? Vejamos esse exemplo aqui, ó. Intercalar 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar de A1, eu vou chamar de menos 2, e no caso, o meu A7, né, que a gente quer 5 termos, aí tem o A1 e o A7, o A7 vai ser 40. E agora, como é que a gente determina? Ó, o A7 é A1 mais 6Rs. Então, vai ficar, o A7 é 40, vai ser menos 2 mais 6Rs. Passa para lá, vai ficar 42 é igual a 6Rs. Então, passa o R dividindo, então R vai ser 42 dividido por 6, então R é igual a 7. Ok? Se o R é igual a 7, agora quem vai ser a nossa PA? Vai ser menos 2 mais 7, 5. 5 mais 7, 12. 12 mais 7, 19. 19 mais 7, 26. 33 e 40. Então, tá aqui, ó. A gente intercalou 5 meios aritméticos, certo? Entre menos 2 e 40. Tá interessante que vocês procurem outros exemplos para trabalhar
esse tipo de problema. Agora vamos tratar da soma dos termos de uma PA. Então, se você tem a sua PA lá, os termos dela, então para você calcular a soma dos N primeiros termos de uma PA, basta a gente substituir nessa forma, certo? Então a soma dos N primeiros termos vai ser o primeiro mais o enésimo, né? O enésimo termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Aqui a gente tem que observar só uma coisa, que normalmente esse AN a gente sempre tem que calcular ele de forma separada. Então vamos lembrar que o AN é A1 mais N menos 1 vezes R, certo? Então, normalmente, para a gente poder usar a fórmula SN, a gente tem que calcular esse termo AN de forma separada e depois a gente coloca na fórmula, beleza? Qual é a soma dos 15 termos iniciais dessa PA? Então a gente tem que lembrar primeiro da forma. O SN é igual a 1 mais AN vezes N, tudo isso dividido por 2. Então nesse caso a gente tem que a soma dos 15 primeiros termos, ok? Então a gente vai primeiro calcular aqui o A15. O A15 é o A1 mais 14 vezes R. O A1 quem é? Menos 2. Mais 14 vezes quem é a razão? Ó, 4 menos 1, 3. Então vai ser 3. Então, isso aqui vai ficar menos 2. 14 vezes 3 dá 42. Então isso aqui vai dar 40. Então o termo A15 é 40. Agora a gente pode calcular a soma. Vai ser A1, que é menos 2, mais 40, vezes o número de termos é 15, dividido por 2. 40 menos 2, 38, vezes 15, dividido por 2. 38 dividido por 2 vai dar 19. Então 19 vezes 15 vai dar 285. Então a soma dos 15 primeiros termos dessa PA é igual a 285. Calcular a soma dos 25 termos iniciais dessa PA. Então, vamos lá. Lembrando que, nesse caso aqui, também não foi dado o termo A25. E a gente precisa dele para poder calcular a soma. Então, vamos calcular ele aqui separado. Esse aqui é o A1 mais 24R. O A1 quem é? É 1, está aqui. Ó. E o R quem é? O R é 7 menos 1, 6. Então, 24 vezes 6. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 144, que dá 145. Então, agora vamos calcular. O S25 é quem? A1, AN, no caso, A25, vezes N, dividido por 2. Então, vai ficar 1 mais 145 vezes 25 dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 146 vezes 25 dividido por 2. 146 dividido por 2 vai dar 73 vezes 25. 73 vezes 25 vai dar 1.825. Então, a soma dos 25 primeiros termos dessa PA vai ser 1.825. Vamos para essa prova aqui, ó, essa questão de concurso público, que ela diz o seguinte: seja a sequência uma progressão aritmética finita que possui quantos termos, né? Então, a gente tem 4, 9, 14, 19 até o 99. Então, observe, a gente quer saber quantos termos essa PA tem. Então, a gente quer encontrar quem? O valor de N. Então, a gente tem que lembrar, ó, que o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o AN? É o último termo, 99. Quem é o A1? 4 mais N menos 1 vezes, quem é o raio? Quem é a razão no caso aqui, ó? 9 menos 4, 5. Então, isso aqui vai ficar, passo 4 para lá, vai ficar 95, é igual a N menos 1 vezes 5. Passa o 5 dividindo, vai ficar N menos 1 é igual a
95 dividido por 5 vai dar 19. Passa o menos 1 para lá, o N vai ser igual a 20. Então essa PA vai ter 20 termos. A alternativa certa, letra A. Vamos para essa questão de concurso público. Ela diz: uma progressão aritmética é dada por 3, 11, 19 e assim por diante. Assinale a seguir o valor da soma dos 12 primeiros termos dessa progressão. Então a gente quer calcular quem? O S12. Só que primeiro a gente tem que saber quem é o A12. O A12 é A1 mais 11R. O A1 quem é? É 3 mais 11 vezes o raio. Quem é o raio? A razão nesse caso, 11 menos 3, 8. Então a razão aqui é 8. Então vai ficar 3 mais 88, que dá 91. Então agora vamos calcular a soma dos 12. É A1 mais AN vezes 2, dividido por 2 vezes N. Então isso aqui vai ficar, primeiro termo, 3. O termo A12, 91. Vezes 12, que é a quantidade de termos, dividido por 2. Então isso aqui vai ficar 91 mais 3, 94. Vezes 12 dividido por 2. Isso aqui é 94 vezes 6. Quando a gente fizer esse produto aqui, vai dar 564. Então, a alternativa certa, letra C. A soma dos 12 primeiros termos dessa PA é 564. Veja que questão interessante. Ela diz: sabendo que o primeiro termo de uma certa progressão aritmética é menos 12 e que a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão é 285, assinala a alternativa que representa a razão dessa progressão. Então aqui a gente vai ter que primeiro encontrar o A10, certo? Porque a gente tem que encontrar o A10, porque ele dá a soma dos 10 primeiros termos. E depois disso a gente vai usar o fato que o primeiro termo é menos 12 para poder encontrar a razão. Então vamos lá. Ele diz que o S10 é 285. Só que quem é o S10? É A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2. É igual a 285. Então isso aqui vai ficar. O A1 quem é? O A1 é menos 12. Então vai ficar menos 12 mais o A10, que eu não sei quem é. 10 dividido por 2, 5. Igual a 285. Então vai ficar menos 12 mais A10 é igual. Passa esses 5 dividindo, a gente vai ficar com 57. Então, o A10 nada mais é do que passando esse menos 12 para o outro lado, a gente vai ficar com 69. Então, o A10 é 69. Agora sim que a gente pode encontrar o que o problema pede, que é a razão. Porque o A10 é A1 mais 9R. O A10 é 69, fica 69. O A1 menos 12 mais 9R. Passa esse menos 12 para cá, vem mais 12. 69 mais 12, 81. Então, R vai ser 81 dividido por 9, então R é igual a 9. Então, a razão dessa PA é 9. Então, a alternativa certa, letra C. Veja que questão interessante, que primeiro a gente teve que usar a fórmula da soma para encontrar o termo A10, para depois poder encontrar a razão. Espero que você tenha entendido. Vamos para esse problema aqui. Considere uma progressão aritmética com razão igual a 6 e o oitavo termo igual a 135. Assinale a alternativa que representa o valor da soma dos 5 primeiros termos. Então, observe que a gente tem o oitavo termo e nós temos também a razão. Só que nós não temos o primeiro termo para poder encontrar a soma. Então, a gente sabe que o A8 é A1 mais 7R. Então, o que é o A8? É 1, 3, 5.
O A1 é o que a gente quer, 7 vezes, a razão é 6, então vai ficar 7 vezes 6. Então A1 vai ser 135 menos 7 vezes 6 dá 42, certo? Então vai ficar 135 menos 42. Isso daqui vai dar 93. Então, o primeiro termo é 93. Então, como eu quero saber a soma dos 5 primeiros termos, isso daqui vai ser A1 mais A5 vezes 5 dividido por 2. Aqui a gente ainda vai precisar calcular o A5. O A5 é A1 mais 4R. Então, vai ficar 93 mais 4 vezes 6. Então, dá 93 mais 24. E isso aqui vai dar 117. Então, a soma dos 5 primeiros termos vai ser 93 mais 117 vezes 5 dividido por 2. 93, quando a gente fizer essa soma aqui, vai dar 210 vezes 5 dividido por 2. Só que 210 dividido por 2 dá 105 vezes 5. Isso aqui vai dar 525. Então, a alternativa certa é a letra T. Então, veja que questão interessante, né? Que nós tivemos que encontrar o primeiro termo, encontrar o termo de ordem 5, para só assim poder calcular a soma dos 5 primeiros termos. Espero que você tenha entendido.